Alô pessoal do YouTube, eu estou em viagem e por isso achei um local aqui para a gente bater esse papo para falar sobre primavera. Já estamos na primavera, características da estação pelo sul do Brasil e também falar desses primeiros dias dessa nova estação, o que a gente pode esperar. Tá tudo nesse vídeo. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não fez, faça. Queremos chegar a 100 mil inscritos e tenho certeza que vamos chegar lá no passo a passo. Tá certo? Agora vem comigo e bora trabalhar. Bom, pessoal, primeira coisa importante destacar que tivemos no último dia 22 de setembro o equinócio de primavera, para nós do hemisfério sul, para o pessoal do hemisfério norte, o outono. Isso é um começo astronômico, não é uma questão meteorológica. Então, assim, não é você mexer os dedos e tudo muda de uma hora para outra. As coisas não funcionam dessa forma. As características da estação, meteorologicamente falando, vão começar a acontecer aos poucos, tá certo? Lembrando o seguinte, os motivos pelos quais a chuva vai acontecer nessa época do ano são diferentes do inverno. Normalmente no inverno são mais as frentes frias que passam, que ainda tem um ou outro sistema que acaba passando ao longo da estação, mas começa a ter um pouco mais o que a gente chama dos sistemas de baixa pressão, que também são sistemas que quando atuam trazem pancadas de chuva, e os sistemas convectivos de mesoescala. Olha só que nome bonito. É quando você tem um aglomerado de nuvens muito carregadas, normalmente se formando entre a Argentina e o Paraguai, e que acabam avançando pelo sul do Brasil e trazendo os temporais, sim, aqueles temporais de primavera. Pessoal que mora ao oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, sabe bem o que eu estou falando, aqueles temporais mais violentos. É uma estação onde aos poucos esse tipo de situação começa a acontecer, até porque nós temos na primavera a mudança, né, das temperaturas. Então a gente ainda tem um pouco a entrada de ar frio, começa a ter um pouco mais uma frequência de ar quente do centro do Brasil, e quando se encontra isso aqui no sul do Brasil, e é a região de encontro, você acaba tendo alguns temporais, é uma característica da estação. Também outro importante dado que acontece bastante são a presença dos ciclones, né, sobre o oceano, normalmente, mas próximo da costa, que acaba aparecendo um pouco mais nesta época do ano. Bom, mas a primavera não é só isso, a primavera também tem dias de sol, também tem dias de tempo seco, as flores ficam mais bonitas, não é assim? Pois então, a estação também é caracterizada pela questão da variação de temperatura entre o de manhã e o período da tarde. Sabe aquele dia que começa frio e aquece à tarde? Começa a ser mais frequente a partir de agora esse tipo de cenário. Também tem nevoeiros, né? É uma característica da estação. Então são vários fatores que acabam acontecendo ao longo da primavera. Tá, mas como vai ser esses primeiros dias da nova estação? Nós deveremos ter dias quentes, tardes quentes. Atenção, pessoal do Paraná, a parte oeste, norte, 35, 37 graus ao longo da semana. Nas outras áreas do Paraná e em Santa Catarina, a semana começa também esses primeiros dias de primavera com temperaturas mais altas, em torno aí dos seus 32, 34 graus em alguns pontos, sempre mais quente ao oeste, menos quente no litoral. E no Rio Grande do Sul, pelo menos do centro para o norte gaúcho, também com aquecimento. Mas em termos de chuva, boa parte da semana é com um tempo mais seco sobre o sul do Brasil. Coloca aqui para mim, esse mapa aqui mostra os volumes de chuva previstos, tá? Para os primeiros dias da nova estação. Então percebo que é muito concentrado do centro para o norte do Rio Grande do Sul, né? Inclusive nas áreas próximas do Uruguai pode chover forte, pode ter alguns temporais, mas nas outras áreas, norte gaúcho, Santa Catarina e Paraná, vejam que é um tempo mais seco. Bom, seguinte, isso deve mudar com algumas pancadas de chuva, mas no decorrer de quinta para sexta, entre Santa Catarina e o Paraná, final de quinta para sexta-feira de manhã, tem instabilidades. Ao longo das semanas a gente vai atualizar para vocês. Tá certo? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau!